Vossa Excelência fez as perguntas que precisavam de ser feitas para esclarecer. E não se incomode com aqueles que a criticam agora, porque o medo e a birra deles não é com Vossa Excelência, é com o relatório que virá, que será um relatório dos fatos. E se hoje 17 anos de cadeia é o que espera aquele que sentou na mesa do Congresso Nacional e disse que estava lá para dar um golpe, 17 anos de cadeia, imagine quem foram os mandantes e quem por cima articularam o processo de golpe. Então o medo deles é do seu relatório, é do relatório que nós vamos votar aqui no CPMI. Parabéns pelo seu trabalho e não leve em consideração as ofensas que lhes são feitas, porque tem muito de machismo, mas tem também o terror do relatório e dos fatos. Parabéns pelo desenvolvimento de suas ideias no dia de hoje e sempre. General Dutra de Menezes, me diz o seguinte, sinceramente, me responda. Houve toda essa confusão, quebra-quebra, o senhor assistiu. Quebraram o Senado, a Câmara e quebraram o Supremo Tribunal Federal e o Palácio. A culpa foi do G. Dias? Me responda sinceramente. Deputado Rogério Corrêa, bom dia. O GSI tem o plano escudo, juntamente com o CMP, para as instalações presidenciais. Eu não estou perguntando os presidenciais. A culpa de tudo isso, desse movimento, essa quebradeira, o G. Dias é culpado? Eu não tenho como responder. O senhor não tem como, o senhor é culpado? Eu não, senhor, deputado. Não é? E o G. Dias é? O senhor não tem como responder. Eu digo da quebradeira toda. Deputado, eu estaria sendo leviano emitindo juízo de valor numa pergunta dessa. Ué, o senhor tem que saber, se o senhor não é culpado e tinha um exército lá que podia ter evitado, por que o G. Dias é que é o culpado de toda essa quebradeira? Eu pergunto de tudo, o G. Dias era culpado disso tudo que aconteceu? Se o G. Dias tivesse agido, não teria tido isso? Deputado, a situação... Eu vejo que o senhor tem lado, tá bom. Foi bom saber, quis perguntar isso. Eu faço outra pergunta. O presidente Lula queria que isso acontecesse? Acredito que nenhum brasileiro quisesse que isso acontecesse. Alguém queria, porque aconteceu como o brasileiro não queria. Tanto que fizeram. Eu perguntei para o senhor se o presidente Lula queria, o senhor acha que ele tinha intenção e gostou disso? Acredito que não sou, deputado. Acredita, né? Sim, senhor. O senhor tem lado mesmo. O ministro Dino tem alguma responsabilidade sobre isso? Deputado, o senhor está fazendo perguntas que fogem à minha competência. Não foge. É porque quando eu pergunto ao senhor, por exemplo, presidente Bolsonaro, teve alguma responsabilidade sobre isso? Da mesma linha, foge da minha competência. Mas ele poderia ter evitado e sugerido ao senhor que colocasse o exército, retirasse aquele pessoal de lá. Por que ele não fez? Eu não tenho os motivos, eu não participei, eu não tinha contato. Muito bem, general Gedi, o general Dutra, muito bem. Eu pergunto para o senhor, e faço essas perguntas iniciais, pelo seguinte. Eu pediria que colocasse uma faixa que está lá, uma foto de uma faixa que está lá no acampamento, por favor. Essa faixa é uma faixa simples, todo mundo já viu, pode aumentar bastante. Generais, confiamos nos senhores, novas eleições já, voto auditável. A relatora colocou várias outras. O senhor passava lá e via essas faixas. Estavam lá em frente do senhor. E essas faixas nós constantemente retirávamos. Retirávamos? Sim, senhor. E qual era a pauta de reivindicações desse movimento? Eram diversas pautas, deputado. Quais que eram as pautas? Tinha as faixas que foram mostradas aí pedindo intervenção federal, pedindo impeachment de ministro do STF, pedindo novas eleições, eram pautas nessa direção. Pautas sociais, alguma reivindicação feita para o senhor? Melhorias das condições de vida? Não, senhor. Reforma agrária? Não, senhor. Não, senhor. Só essas que o senhor disse. Voto auditável, todas elas se referem a um golpe de Estado. O senhor acha como dizer isso? Eles não queriam eleições, não queriam os ministros supremos, todas elas eram pautas, portanto, ofensivas ao regime democrático ou não? O senhor concorda com essas faixas? Não, com essas reivindicações deles? Não me cabe concordar ou discordar. Cabe, o senhor é um general do Exército. Olha o que cabe ao general do Exército. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares. O senhor está de farda, viu? O senhor está aqui de farda. Não devia ter vindo de farda para responder isso. Organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República e do presidente da República, o eleito, não é o que perdeu as eleições, não. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Supremo é um poder constitucional? Sim, senhor. Congresso é um poder constitucional? Sim, senhor. O que tinha nas faixas? Fora os ministros supremos,
fora o presidente Lula, porque as eleições não eram legais, e por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Isso o senhor devia ter levado em consideração. O plano de escudo diz o seguinte, que o senhor fala do plano de escudo, mas não leu ele direito. Ser proativo, o senhor devia ter sido proativo, impedindo a invasão, depredação e outros ilícitos nas instalações do Palácio do Planalto e seus arredores, durante manifestações na Praça dos Três Poderes. O senhor mesmo disse que as faixas queriam tirar o presidente da República, não queria eleição democrática, etc. O senhor tinha que defender o Palácio. Manifestação nos arredores do Palácio do Planalto, hipótese configurada. Está no plano de escudo, presidente, hipótese configurada. Manifestação nos arredores do Palácio do Planalto, dirigida contra ele e caracterizada por atitude de desrespeito da lei e da ordem pública, ou que pelo número de manifestantes ou pelos meios empregados apresenta capacidade para invadir suas instalações ou depredar o patrimônio público. Estava no plano escudo, ao qual o senhor poderia ser proativo. Eu peço para colocar uma nova foto agora, que é a foto que o senhor não sabia, disse que não sabia nada que estava acontecendo naquele acampamento, que no meu entender era uma incubadora de golpistas. Não é eu que digo isso, não, é a BIM que diz. Se o senhor lê o relatório da BIM, o senhor sabe que estava lá uma incubadora de golpistas. E o senhor não agiu, olha lá quem está lá. O senhor sabe quem é esse aí? Esse é o tal do índio, como é que é o nome dele? Sererê. E eu vou dizer para o senhor que olha a pérola que tem aqui no telefone do Jorge Washington. Jorge Washington é aquele que tentou botar uma bomba lá. O Jorge Washington, ele diz o seguinte, pelas apurações da polícia, descobre que o cacique sabia da existência do grupo de Jorge Washington. Isso aqui é da Polícia Federal. Solange teria participado de algumas reuniões dentro do quartel-general e não foi muito claro quanto à sua participação sobre o uso dos explosivos. No entanto, no diálogo de George, Solange faz algumas citações sobre peças de caminhão. Como dito anteriormente, esse seria o código para se referir aos explosivos. Portanto, a seguir serão expostos alguns trechos que foram de contato de Solange Patriota. E aqui, eu não vou ter tempo de ler tudo, mas nós vamos ver a presença do cacique Sererê, que é esse que está ali, e o cacique Sererê, ele pede o seguinte, Bento diz que está em missão servindo como motorista de índio. Bento é um dos patriotas ou patriotários que estava lá. Em seguida, envia uma imagem que é possível observar o índio Sererê, preso pelo Federal no dia 12. Ele foi preso depois, no dia 12. Depreende pela mensagem, ou antes, né? Cacique quer os caques, que Sererê tinha alguma importância nas ações do grupo. Isso dentro lá do acampamento. Dentro do acampamento, tinha presença, como já foi colocada aqui, além do Jorge Washington, cacique Sererê, um do dia 12, o outro do dia 24, um para colocar bomba no aeroporto, o outro para invadir sede da Polícia Federal, tudo articulado ali dentro deste acampamento. Fora disso, tinha os boinas vermelhas e agora até a presença de caques que foram para lá, que falam até dos atiradores que poderiam, já vimos isso aqui na CPI, atirar até no próprio presidente da República, como foi colocado aqui quando vimos Jorge Washington. Tudo isso, general, estava exatamente neste local. E o senhor realmente, mesmo sabendo que poderia ter agido para tirá-los, não fez. Quem disse que poderia tirá-los? O coronel Naime, que esteve aqui, foi colocado ali, dizendo claramente, esteve lá com 500 soldados da PM para retirar, com tudo pronto para retirar, o senhor não retirou. Teve outra vez com 300, o senhor recebeu um telefone, o senhor confessou aqui, do coronel, comandante do Exército. Esse tem que vir aqui também, que falou para o senhor que não era para tirar, porque podia ter algum risco, aí o senhor resolveu não tirá-los. Ou seja, havia toda uma possibilidade de ter retirados de lá e não foram retirados. Então, na verdade, é isto que aconteceu neste acampamento, que o senhor teria a responsabilidade de ter evitado esse golpe. Agora, como o senhor diz aqui, é muito engraçado, não sabe se a culpa é do GDIS, isso não sabe, não pode dizer. A culpa é de tudo, imagina, mas a do senhor não foi. A do Bolsonaro não foi, mas a do GDIS pode ser. O senhor tem lado até hoje. Então eu pergunto ao senhor, o senhor não sabe a pauta de reivindicação dele, o senhor disse, era a pauta de golpe, e o senhor não agiu. O senhor não quer colocar resultado a não ser naquilo que hoje dá continuidade. Eu pergunto ao senhor, as eleições foram limpas no Brasil? O senhor acredita nisso? Acredito que sim. Acredita? Sim, senhor. Então o senhor acha que essas pessoas estavam pedindo o fim das eleições e pedindo um regime militar ou a intervenção, não teriam que sair de lá?
Elas estavam com manifestações, os órgãos competentes que poderiam determinar a saída do acampamento ou determinar que aquele acampamento era ilegal não o fizeram. A única ordem judicial que houve para a retirada do acampamento foi cumprida integralmente. Eu já aqui termino, meu tempo acabou, mas apenas para dizer o seguinte: o senhor poderia ser tirado. E pelas respostas que o senhor me deu, o senhor é um desses generais que é da tese do golpismo. O senhor é um general golpista.